que tem ali como principal eixo o impacto ambiental chamado de chuva ácida. Você conhece essa? É aquela precipitação que acontece carregada de poluentes que foram liberados na atmosfera. E logo no enunciado ele já te dá o tom da questão, que ele fala o seguinte: esse problema foi agravado durante as revoluções industriais. O que a gente pensa em revoluções industriais? Períodos que você aumentou demais a produção do homem, você aumentou muito a exploração natural e outro fator, você passou a ter um uso muito grande de combustíveis fósseis. Aí a gente destaca o carvão na primeira revolução industrial e o petróleo na segunda e na terceira. Então olha só o que acontece, eu tenho um aumento do consumo de recursos naturais, eu tenho um aumento na queima de combustíveis fósseis, eu tenho um maior número de poluentes na atmosfera. Esse raciocínio é simples. Aí qual era a manha da questão? Era o seguinte, ele pede para você, entre as opções que ele te deu, qual seria uma consequência direta desse problema da chuva ácida. Então qual era a única dificuldade da questão? É que entre todas as opções que ele te deu, você pudesse perceber aquela que tinha uma relação direta e não aquela que dependesse de outros processos. Vamos dar os exemplos. Olha só quais foram as opções que ele te deu. Começando de baixo, ele fala assim, a fragmentação das rochas. Lembre que a fragmentação das rochas, ela pode ser fruto de quê? De processos físicos, de processos químicos, do intemperismo, e isso não diretamente está associado só à chuva ácida, ele depende de outros processos para ocorrer. Quando a gente pensa, por exemplo, na laterização do solo, você lembra, laterização é a formação da laterita. O que era essa laterita? É aquela camada formada de metais mais pesados, a exemplo do ferro, de materiais que são mais dificilmente solúveis, ou seja, o que acontece? São processos naturais, são processos que a própria água da chuva, a própria erosão, o próprio intemperismo vão alterando e formam essa laterita, não necessariamente ligadas à essência da chuva ácida. Já quando a gente pensa na C, erosão das encostas, a própria chuva é um fator erosivo de encosta. Só que não é tão simples assim. Quando que ela acontece? Ela acontece principalmente quando nós destruímos a vegetação ou retiramos a vegetação, ou quando ela acontece com grande intensidade. Ou seja, também é um processo natural, não dependeria dessa chuva ácida. A B fala o seguinte, elevação das marés. Aí eu preciso de mais processos ainda. Por quê? Porque quando que a gente associa a elevação das marés? A gente associa com o aumento do nível da água dos oceanos. E quando que a gente pensa nisso? A gente pensa quando a gente fala em aquecimento global e no seu consequente derretimento de calotas polares. Ou seja, a gente não está falando de nenhuma relação direta com a chuva ácida. Já a letra A fala o seguinte, redução da flora. Isso sim, o aumento dessa acidez, o aumento desses poluentes faz com que parte da nossa biodiversidade se perda. Ou seja, essa perda de biodiversidade faz uma redução da flora. Esse é o nosso gabarito, letra A.